Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ana Carolina de Souza Aranha, sou Case Manager no Kansas CBC e responsável pela Secretaria 7. É um prazer e uma honra fazer a abertura deste webinar, realizado pelo Kansas CBC, com apoio institucional do Instituto Brasileiro da Construção IBDIC e InfraWomen. Gostaria de agradecer em nome da instituição a presença de cada um de vocês. O primeiro painel, intitulado Arbitragem na Nova Lei de Licitações, vai tratar desse tema que é tão atual e relevante no cenário jurídico brasileiro. E para isso, nós contamos com a presença de Eliane Carvalho, advogada, sócia do Contencioso Cível e Arbitragem do Machado Meyer, Janaína Schoenmaker, gerente jurídica na Companhia do Metropolitano de São Paulo, Ricardo Medina Sala, advogado, sócio de Toledo Marchetti, Oliveira, Vatari e Medina Advogados, Patrícia Kobayashi, secretária-geral do Kansas CBC, e Lucas Fará, advogado associado no escritório de Toledo, Marchetti, Oliveira, Vatari e Medina Advogados, que atuará como nosso moderador. Antes de passar a palavra ao Lucas, eu não poderia deixar de falar brevemente sobre o Kansas CBC, que é a instituição brasileira pioneira na administração dos métodos adequados de resolução de disputas e que desde a sua fundação em 1979 já administrou mais de 1.200 procedimentos arbitrais. São mais de 90 bilhões de reais envolvidos nesses procedimentos, sendo cerca de 14,28 deles contaram com partes estrangeiras. O Kansas CBC também já administrou 59 casos envolvendo partes da administração pública direta e indireta, totalizando mais de 30 bilhões de reais em disputa. Atualmente, nós estamos com 329 arbitragens em andamento, e de acordo com a pesquisa realizada pela Queen Mary University em 2018, o Kansas CBC é reconhecido como a 8ª instituição mais conceituada no mundo e a 3ª na América Latina. É um orgulho fazer parte deste time. Gostaria de falar ainda sobre o novo serviço prestado pelo Kansas CBC de arbitragem expedita, que foi instituído pela Resolução Administrativa 46 de 2021, que está disponível no nosso site. A arbitragem expedita, em síntese, proporciona a diminuição de até 68% dos custos do procedimento. Ela se aplica automaticamente a disputas cujos valores sejam inferiores a 3 milhões de reais e que a cláusula de arbitragem tenha sido assinada posteriormente à entrada em vigor da resolução, e a controvérsia tende a ser resolvida em até 10 meses. Nós vamos compartilhar com vocês um vídeo de divulgação que traz maiores informações a respeito. A arbitragem é a escolha ideal para a resolução de disputas de alta complexidade, e nós do Kansas CBC acreditamos que é sempre possível desenhar um procedimento mais eficiente. Pensando nisso, desenvolvemos o procedimento expedito de arbitragem, que oferece maior celeridade, custos reduzidos e a mesma qualidade Kansas CBC. O regulamento de arbitragem expedita é suplementar ao regulamento padrão e aplicável automaticamente aos procedimentos arbitrais caso o valor em disputa seja inferior a 3 milhões de reais. O regramento é válido para convenções de arbitragem pactuadas a partir de 1º de fevereiro de 2021, ou ainda caso haja acordo entre as partes. O procedimento será integralmente conduzido de forma eletrônica, contando com modernos mecanismos de segurança virtual. Além disso, será preferencialmente nomeado árbitro único. As mudanças também afetaram os prazos, tornando todo o processo mais célere, principal elemento desta nova dinâmica processual. A redução dos custos da arbitragem é um grande incentivo para as partes do processo. A partir da tabela de custas, notamos uma diminuição de até 68% das custas em comparação ao procedimento padrão. Arbitragem expedita do Kansas CBC, um modelo moderno e tecnológico de resolver conflitos,
mais celeridade, mais eficiência, a mesma qualidade CAMCCBC. Feitas essas introduções, eu passo a palavra ao Lucas e desejo a todos um evento muito proveitoso. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço ao CAMCCBC, a Ana Carolina, por essa apresentação sobre arbitragem expedita. Agradeço também a presença de todos aqui nesse painel que tem a oportunidade de moderar. E apenas aqueles que estão nos assistindo, só para fazer uma introdução de como será feito a operacionalização desse webinar, nós temos algumas perguntas aqui que vão ser tratadas juntamente aos palestrantes, que vou começar a fazer nesse momento, exatamente sobre esse tema de arbitragem e nova lei de licitações, e vamos tratar de alguns temas que envolvem não só a arbitragem, mas também algumas disposições específicas da nova lei de licitações, que, por ser um diploma novo, vem trazendo alguns impactos na área publicista. Então, minha primeira pergunta vai ser à doutora Janaína. A doutora, como uma advogada interna de uma das principais companhias estatais do estado de São Paulo, com certeza tem muito a nos falar sobre esse novo diploma legal que foi promulgado e sua experiência prática também sobre algumas matérias que corriqueiramente são tratadas dentro de licitação, como, por exemplo, matriz de risco, estruturação na fase pré-licitação, plano de licitações. Então, doutora Janaína, gostaria de saber um pouco sobre sua experiência prática sobre esse tema. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, me sinto muito honrada. Muito obrigada, CAMCCBC. Eu gostaria, então, de falar sobre este assunto que o Dr. Lucas me perguntou, colocando uma primeira ressalva de que esta lei nova de licitações, elas não se aplicam às estatais. As estatais têm a sua lei própria, que é a 13.303, mas a nova lei de licitações, que se aplica à administração pública, da administração direta, ela tem um conteúdo muito parecido em muitos aspectos ao que já está previsto nessa lei 13.303, e é por isso que é possível falar, então, sobre a experiência do metrô com assuntos que essa lei traz como novidade, que já temos aí alguma experiência. Acho que também é importante destacar que essa lei, né, a Lei 14.133, ela não inovou muito no que diz respeito à questão aí de mediação e arbitragem. A administração pública ela já podia fazer as suas previsões de realizar arbitragem e mediação, mas ela reforçou essa possibilidade como uma forma de incentivar a administração a passar a utilizá-la. O metrô já se utiliza e já tem alguma experiência a respeito. Sinto que a lei poderia ter introduzido um pouco mais de segurança jurídica para o administrador poder realizar alguns aspectos relacionados à arbitragem. Por exemplo, prever explicitamente a contratação direta de árbitros e de câmaras, enfim. Mas falando especificamente sobre como essa lei auxiliou e auxilia a implementação da arbitragem, a experiência do metrô nesse sentido, envolvendo inclusive a matriz de risco, eu gostaria de destacar que essa lei trouxe vários aspectos que favorecem a mediação, o diálogo entre as partes e a solução de conflitos, porque ela trouxe uma estruturação desde o início da formação da licitação que permite que o administrador esteja mais estruturado e que também possa ter, então, no momento, se for o caso de ter algum tipo de conflito, para que ele tenha um preparo maior, uma estrutura melhor, para poder, inclusive, produzir as suas provas, por exemplo. Essa lei ela trouxe uma grande desburocratização que favorece a arbitragem, no sentido de que ela traz uma agilidade, uma eficiência, uma possibilidade de documentação de arquivos que permitem que, no momento oportuno, se possa fazer uma defesa adequada da administração pública. A matriz de risco, ela é muito salutar, porque muitos dos questionamentos que nós encontramos nas mediações e nas arbitragens decorrem de conflitos que poderiam ter sido resolvidos
se houvesse uma boa estruturação de matriz de risco. Na companhia do metrô, onde trabalho e aplicamos já a 13.303, que, como eu disse, é muito similar nesse aspecto a esta nova lei, nós estruturamos um grande trabalho para que tivéssemos uma matriz de risco muito próxima da realidade e que, de fato, estruturasse e, de fato, disciplinasse a divisão de responsabilidades entre a administração, no caso o metrô, e o nosso contratado. Por exemplo, nós levantamos todos os riscos envolvidos, tudo que havia ocorrido em termos de questionamento e discussões nos últimos 10 anos, e então estruturamos 28 matrizes de riscos, contendo aí mais de 900 riscos tabulados por impacto, por probabilidade de ocorrência e a criticidade de cada um desses riscos. E, portanto, elaboramos essa matriz de risco com planos de ação depois, para que o gestor, na gestão do contrato, tivesse ali um tratamento específico, e depois monitoramos para fazer essa gestão adequada e o acompanhamento desses riscos durante a execução do contrato. Eu gostaria também de destacar que evidentemente, no momento em que o edital é publicado, todos os licitantes podem questionar essa divisão de responsabilidades. E é muito importante que os futuros contratados participem, questionem, colaborem para que cada vez mais a gente tenha aí uma matriz de risco bem estruturada. Tem outro aspecto que eu acho que é importante também destacar, falando aqui da experiência do metrô com relação ao que vivenciamos, mas também o que essa lei traz de novidade e que eu acredito que vai auxiliar no momento em que, eventualmente, a administração pública direta tenha algum tipo de necessidade de mediação e de arbitragem, é que essa lei ela estabeleceu na execução do contrato algumas possibilidades que a gente vislumbra como sendo algo que tenha colaborado para diminuir aí o risco de questionamento. Então, por exemplo, a lei deixou claro que os aditivos podem ocorrer até o limite de 25% do valor atualizado do contrato, independentemente de ser só de quantitativo ou ser de qualidade também, alterações qualitativas. Algo que também ocorre na administração pública como um todo é as necessidades que surgem no decorrer de execução de grandes contratos e que a demanda pela celebração de aditivo contratual, nem sempre pode ocorrer concomitantemente. E esta lei previu essa possibilidade. A possibilidade de se executar uma atividade sem ter um aditivo, atendendo a uma demanda da administração pública, mas com um limite de prazo, para que até em 1 mês o aditivo seja realizado, contemplando aquela atividade. Outro ponto importante também, pensando aqui em termos de reequilíbrio, toda vez que esse contrato for suspenso, esta lei previu que não é necessário renovar o seguro. O seguro é algo que pesa bastante nos contratos e é a previsão explícita de que o contrato suspenso permite que o seguro não seja renovado, também trouxe aí um alento. Outro ponto também que eu achei bastante interessante dessa lei, pensando em evitar conflitos ou mitigar a necessidade de conflitos ou facilitar no momento de uma mediação, é de que entre a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço para a execução de algum tipo de serviço, a administração pública pode estender a conclusão de algumas etapas a depender da área estar disponível para a execução daquela obra, ou o licenciamento ter sido concluído. É algo que tem sido objeto de pleitos de reequilíbrio, não só no metrô, mas em outras empresas, ou, enfim, da administração pública, que a gente identifica aí como um ganho expressivo essa possibilidade. Um outro tipo de
Uma outra previsão que também achei bastante interessante é que a lei estabeleceu a possibilidade de que, mesmo após o término do contrato, seja possível a realização de reequilíbrio dos contratos. Mas, aqui eu destaco, o pleito de reequilíbrio tem que ser realizado durante a execução do contrato. A administração pública não pode ser surpreendida com pleitos após anos e anos da conclusão do objeto contratado ou do encerramento daquele contrato. Doutor Lucas, por favor, me avise quando o meu tempo estiver estourado, por favor. Sem problema. Tá ótimo. Um outro ponto que também achei bastante interessante, que é algo que a gente vivencia no dia a dia, que é a questão da ordem cronológica de pagamentos. A administração pública, principalmente na pandemia, tem aí uma restrição orçamentária bastante expressiva. E a possibilidade de se estabelecer dentro de cada órgão, a possibilidade de estabelecer a ordem de pagamento de acordo com os critérios que ela estabelecer, algo que me parece muito importante, porque só a administração pública consegue identificar, dentro da sua realidade, qual é o serviço que é mais premente para ela e que ela não pode deixar de ter a sua prestação de serviço, mesmo no momento de restrição orçamentária. Outro ponto que eu acho também que foi bastante importante ter sido estabelecido pela legislação é que ficou muito mais claro quais são as sanções aplicáveis, qual é a sua extensão, quais são os seus percentuais, quais são os critérios para que a empresa seja reabilitada. Acho que isso trouxe um ganho expressivo em termos de gestão de contratos e também de mediação aqui de conflitos. E, por fim, um último ponto que eu queria destacar desse brainstorm que eu quis fazer aqui como introdução é de que essa previsão de step-in que foi previsto para que as seguradoras possam entrar dentro dos contratos, vamos por assim dizer, do serviço de engenharia, e que ela possa depois subcontratar total ou parcialmente a execução do contrato, caso ele não possa ser concluído, seja porque a empresa não conseguiu concluir a obra por diferentes motivos, também me parece muito salutar. É sempre um problema enorme para a administração pública quando uma obra é interrompida porque a empresa quebrou, quando um serviço não é concluído, quando um equipamento não é concluído. Então, essa possibilidade, essa solução jurídica que foi dada pela lei, prevista aqui também, me pareceu muito importante. Falando aqui sobre o planejamento da licitação em si, algo também muito, muito bacana desta lei foi a previsão do planejamento estratégico para a administração como um todo. Parece que é algo que a gente está chovendo no molhado, mas não é. A 13313, ela fez uma diferença enorme para a administração indireta quando ela previu todos esses regramentos que disciplinaram de que forma que tem que ser o planejamento. Então, quando se fala de ter um termo de referência muito bem estruturado, que preveja os motivos pelos quais se quer contratar, quais são os requisitos imprescindíveis, qual é o universo, qual é o mercado, tudo isso, né, quais são os aspectos ambientais que precisam ser tratados, todos esses aspectos, se eles são refletidos com antecedência, com planejamento orçamentário, inclusive da administração, faz com que haja um ganho de eficiência expressivo. Não é usual que a gente tenha intenção de contratar algo, mas que por inúmeros motivos a gente tem aí um alongamento do prazo para que a gente consiga finalmente contratar. É natural que as empresas briguem, é natural que as empresas se socorram do judiciário ou mesmo, enfim, de outros meios de solução de conflitos, mas um planejamento estruturado da administração pública permite que ela faça a gestão de recursos de uma forma muito mais adequada, principalmente no momento aí que a gente tem de restrição orçamentária. Então, o metrô tem isso previsto, temos aí um termo de referência que estabelece todos os requisitos técnicos, quais são as justificativas, se nós estamos atendendo todas as súmulas do Tribunal de Contas, todas aquelas perguntas usuais que ocorrem nas licitações ou dos órgãos de controle são mapeados, são colocados aí nesse termo de referência, e isso minimiza bastante os questionamentos e, portanto, diminui o risco de o cronograma previsto para a execução
daquela licitação para que haja uma contratação no tempo adequado, realmente se faça aí factível. Tem um ponto interessante que essa lei também previu, que foi a possibilidade de se prever no edital a utilização da modelagem da informação de construção, o BIM, que se fala, né? O Building Information Modeling, que é algo que bom, no metrô nós temos aí arbitragens envolvendo obras, né? As grandes obras, e também grandes sistemas e trens, enfim. Então, quando a lei mesmo previu o acompanhamento informatizado de obras, com recursos de imagem e vídeo, quando a lei previu a possibilidade de se usar esse tipo de tecnologia, como eu mencionei, do BIM, no acompanhamento das obras e dos seus projetos, é algo que traz uma eficiência que vai favorecer muitíssimo o momento em que, eventualmente, se tiver que realizar algum tipo de mediação ou arbitragem, e que se tenha uma solução bastante documentada, que os árbitros tenham acesso a informações que são importantes para a sua decisão. Então, eu vejo assim que nós tivemos um salto de qualidade muito grande com essa lei, com todas essas previsões, não que elas fossem impeditivas anteriormente, mas a sua previsão faz com que a gente tenha uma qualidade muito maior, não só no momento da gestão do contrato, mas principalmente já com a antecipação em previsão de edital e da estruturação interna, na fase interna da licitação, para que a contratação e a gestão depois seja muito mais fácil e muito mais transparente, que também é um princípio bastante claro desta lei. O metrô tem uma gerência que faz o acompanhamento de todos os seus projetos, mas a gente sabe que a realidade da grande maioria das instituições, das entidades da administração pública, envolvendo aí o Brasil como um todo, a gente está falando de uma lei que se aplica ao Brasil inteiro, né? São realidades muito distintas. Então, não é à toa que nem tudo se faz possível de ser executado em todos os lugares do Brasil. Mas falando das áreas em que é possível adotar toda essa envergadura, toda essa possibilidade que a lei previu, é algo que, sem dúvida, vai trazer muitos ganhos de eficiência. Acho que, em linhas gerais, doutor Lucas, eram essas as considerações que eu queria colocar para o começo de debate. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Realmente muito interessante essa visão prática, essa questão de se preocupar de que eventuais pleitos sejam trazidos sempre durante a execução do contrato e não sejam... a administração não seja surpreendida com pleitos milionários ao apagar das luzes do projeto. Realmente uma visão muito interessante. Em benefício do tempo, já vou passar agora a palavra para a doutora Eliane, para tratar sobre uma disposição da nova lei de licitações, qual seja o artigo 60 dessa nova lei, que prevê como critério de desempate das propostas o desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Esse tema surge não só na área publicista, mas também na arbitralista, que, como todos sabemos, o Arbitration Pledge, que foi assinado por várias instituições arbitrais, inclusive, salvo engano, o CCBC foi o primeiro centro de arbitragem no Brasil a assinar aderir ao Arbitration Pledge. E então, doutor, eu gostaria de saber um pouco da sua opinião sobre essa disposição, tanto na área da nova lei de licitações, como também em arbitragem. Obrigada, Lucas. Bom dia a todos e a todas. Eu queria, obviamente, antes de começar a falar, agradecer o CAN-CCBC pelo convite, e aí faço aqui em nome da Patrícia. Obrigada, fico muito honrado de participar, parabéns pela iniciativa. Passando para o tema que me foi perguntado, Lucas, de fato você tem razão, né? O artigo 60 da nova lei de licitações, ele prevê, entre os critérios de desempate das propostas formuladas pelos licitantes, o desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Na verdade, vale mencionar que esse artigo 60 ele traz 4 critérios em grau de hierarquia para serem utilizados para fins de desempate em eventual certame, né? Então, o primeiro
critério a disputa final, né? Os licitantes apresentam propostas na tentativa de desempatarem a licitação. O segundo é a avaliação do desempenho contratual do licitante em contratações anteriores, como eles se comportaram, isso também pode ser um critério de desempate. Em terceiro, então, o inciso terceiro do artigo 60, ele prevê, então, o desenvolvimento de políticas de equidade de gênero, e o quarto é o desenvolvimento de programas de integridade, e na sequência vem critérios que a gente já conhecia, né? Critérios de territorialidade, proximidade entre o licitante e o contratante, estarem eles localizados no mesmo município, etc., e depois o fomento à indústria brasileira, né? O fato de que o produto licitado ou o serviço prestado envolver tecnologias e que estejam sendo desenvolvidas no Brasil. Quando a gente compara a 8666 com essa nova lei, a gente percebe que, de fato, tem uma inovação. Na lei antiga, na 8666, o legislador ele utilizava como critério de desempate esses itens de estímulo ao desenvolvimento da indústria nacional, né? Então, o primeiro critério de desempate era justamente o fato do bem ou serviço ser licitado, ser produzido no Brasil. Esse desenvolvimento nacional e sustentável ele não foi esquecido pelo legislador nessa nova lei de licitações. Esse critério de fomento ao desenvolvimento da indústria nacional ele aparece no artigo 5º, e é um princípio que, na verdade, deve reger a lei como um todo, né? Depois também esse mesmo fomento da indústria nacional ele aparece nos incisos 2º e 3º do parágrafo 1º do artigo 6º, do artigo 60, mas em grau de hierarquia inferior àqueles 4 itens que eu mencionei primeiro, que é uma tentativa de desempate por proposta final, o histórico de contratações anteriores e as políticas de igualdade de gênero e políticas de integridade dentro dos licitantes. Os 2 primeiros itens, a realização de disputa final, o histórico de contratações anteriores, eles já tinham sido trazidos pelo legislador quando, na Lei 12.462, de 2011, que institui o regime diferenciado de contratações públicas, e também na Lei 13.303, que é a lei das estatais, que a doutora Janaína já mencionou. A inovação do legislador é justamente quanto aos itens, aos incisos 3 e 4, do artigo 60, que é justamente com relação às políticas de igualdade de gênero e às políticas de integridade. Então, obviamente, é uma iniciativa louvável e que a gente tem que celebrar, né? Em que pese seja louvável a iniciativa, a gente tem que ser realista também quando a gente olha para isso, né? Quando eu mencionei que esses itens eles estão hierarquicamente inferiores aos 2 primeiros itens, é muito provável que eles não cheguem a ser utilizados. Então, os entes participantes da licitação vão fazer uma rodada final de negociação, muito provavelmente vão conseguir desempatar, ou eventualmente o histórico de contratações anteriores deles também vai contribuir e eles vão acabar conseguindo desempatar. Então, embora seja muito bacana a iniciativa, talvez a gente não chegue no inciso 3º, talvez menos ainda, a gente chegue no inciso 4º. E tem um outro ponto que talvez possa dificultar a utilização também desse inciso 3º. Quando a gente olha para o texto dele, ele fala desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Quando a gente lê esse final, então, dizendo conforme regulamento, fica aqui uma sementinha aí para o nosso debate, nós estamos falando de algo que deverá ser regulamentado pelo legislador ordinário, o regulamento que, então, se aplicaria a toda a administração, ou cada licitação vai ter o seu regulamento específico para o desempate, utilizando esse inciso 3º. Essa é uma dúvida que efetivamente me surgiu quando eu me preparava para conversar com vocês, e até gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito desse assunto. E aí, passando para as questões um pouco mais relacionadas à arbitragem, essa questão de equidade de gênero, acho que esse é um assunto que tem sido motivo de muita atenção e de muita preocupação da comunidade arbitral nos últimos tempos. Você mesmo mencionou o Arbitration Pledge, ele é uma iniciativa de 2015 e ele aparece justamente em razão da subrepresentação das mulheres nos tribunais arbitrais.
É um compromisso muito simples, né? O pledge a gente pode assinar ele na pessoa física ou na pessoa jurídica, enfim. E o que a gente adota medidas muito fáceis na tentativa de trazer um equilíbrio, né, na tentativa da equidade de gênero. Quando a gente prepara lista de potenciais árbitros, a gente tem que ter certeza de que tem uma representatividade justa entre homens e mulheres. As instituições arbitrais também, nas listas de árbitros internas e nos registros de árbitros, buscarem o equilíbrio entre os gêneros, né? O Arbitration Pledge ele também promove com frequência eventos para discussão do assunto. Uma outra instituição que é bastante ativa nesse assunto é o Arbitral Women, que também se dedica a promover eventos do interesse de diversidade de gênero, e promovendo eventos, divulgando artigos, e tem também um programa interessante de mentoria para profissionais mulheres que atuam como árbitras, como advogadas e mediadoras. Muitas instituições têm publicado estatísticas a respeito da diversidade de gênero, acho que a Paty pode mencionar isso depois, quando ela for falar a respeito. O CAN-CCBC divulgou em 2018 o seguinte número, dizendo que 27% das indicações de árbitros eram mulheres, e em 2020 a gente chegou em 30,3%. Então, a gente percebe que em 2 anos nós tivemos um aumento pouco expressivo, né? Só 3% de aumento na representatividade das mulheres nos tribunais arbitrais. Uma outra estatística bastante dura, que diz que 33% dos tribunais arbitrais é composto exclusivamente por homens. A CCI também divulgou, em 2019, um recorde, e o recorde da CCI foi de que, em 2019, nós tivemos 21% dos árbitros indicados e confirmados pela instituição eram mulheres. Então, o recorde foi 21%, mostrando aí que a gente, de fato, tem muito caminho a percorrer. E acho que o que a gente espera é que, embora iniciativas como essa do legislador da nova lei de licitações, ela seja louvável, a gente percebe que nós ainda caminhamos em passos de formiguinha em busca aí da equidade real, na esperança, eu acho, de que daqui a uns tempos isso não seja motivo e assunto para um debate, não precise constar da lei, mas acho que, bem rapidamente, esses eram os meus comentários a respeito aí desse inciso 3º do artigo 60 e do Arbitration Pledge. Lucas, eu estou à disposição para a gente falar mais sobre isso nos debates. Muito obrigado, Eliane. Muito interessante essa apresentação. Eu vou aproveitar, então, e passar a palavra para a doutora Patrícia, para talvez tratar um pouco também sobre esse tema do Arbitration Pledge e sobre uma questão que, com a nova lei de licitações, né, muito trouxe, reviveu essa discussão de arbitragem da administração pública, que, inclusive, foi tema de grandes congressos. Acho que, se não me engano, o último congresso físico do SEBAR foi sobre arbitragem na administração pública. Então, é um tema que realmente vem trazendo muitas discussões, e para que a doutora Patrícia possa trazer sua visão como secretária-geral do CAN-CCBC, tanto sobre arbitragem com a administração pública e também questões de publicidade envolvendo os entes da administração pública que inserem cláusulas compromissórias em seus contratos. Doutora Patrícia, quando... Bom dia a todos. Eu vou tomar alguns minutinhos para fazer agradecimentos. Eu tenho, sim, que agradecer ao BDIC e ao Infra Women pelo apoio nesse evento. Eu agradeço ainda Lucas, Ricardo, Eliane, Janaína e Ana Carolina pela abertura de hoje. Eu confesso que fico muito feliz em participar de eventos do CAN-CCBC. E vejo que a gente cria algumas oportunidades de discutir questões que são importantes e que nos relembram de desenvolvimentos que precisam ser feitos. E aí, faltou um agradecimento à equipe de desenvolvimento institucional do CAN-CCBC pela organização desse evento. Enfim, sobre diversidade, eu acho que vem muito em linha do porquê que a gente resolveu fazer esse evento. Quando se percebe uma movimentação do mercado em prol do desenvolvimento de uma questão,
por mais que às vezes a gente perceba que, como a Eliane disse, né, a inclusão desse critério de desempate e de diversidade, pode ser que ele nunca seja aplicado, mas é uma questão que vai permanecer na mente de todos aqueles que participarem de um processo licitatório. E isso tem um impacto no mercado. Essa é uma questão que tem um impacto relevante e palpável, e que, de fato, muda a maneira como se percebe o mercado. Pode ser um pouco mais simplório no início, mas certamente é um movimento que muda todos os partícipes e atores. O PLED foi o mesmo. De 2015, o CAN-CCBC assinou e, quando da sua assinatura, estabeleceu critérios objetivos sobre participação de mulheres, a criação de oportunidade para as mulheres na arbitragem, não só na composição dos tribunais arbitrais, que são questões práticas que nós somos muito cobrados na formação e indicação de árbitros nos procedimentos, mas também na participação em eventos. Então, todos os nossos patrocínios, todos os nossos apoios institucionais devem contar com a participação de pelo menos 30% de mulheres como participantes. E aí, eu faço aqui o gancho com o nosso tema, a nova lei de licitações. Eu confesso que eu também, quando li a nova lei, eu fiquei me perguntando, falei, poxa, não foi uma inclusão importante, mas que, assim, na prática mesmo, frigir dos ovos, não tivemos uma alteração substancial, porque a arbitragem já estava presente como método de resolução de conflitos. Contudo, me parece que da mesma maneira que todas as alterações legislativas, elas têm um impacto no mercado. Então, o mesmo aconteceu com a atualização da Lei de Arbitragem Brasileira em 2015. Então, quando da inclusão daquele dispositivo legal permitindo a participação da administração pública nos procedimentos arbitrais, pensei eu, e acho que talvez muitos das pessoas que trabalham com arbitragem, não há alteração alguma, afinal de contas, temos desde o caso Lage a participação da administração pública. Contudo, se você se der o trabalho de analisar um pouco o número de procedimentos arbitrais que são iniciados com a participação da administração pública, você percebe uma alteração substancial desse cenário. As arbitragens com a administração pública antes de 2015, ainda que permitidas e existentes, elas não vinham em número. Então, de 2015 para cá, por exemplo, a gente tem no CAN-CCBC uma média de 8% de procedimentos iniciados, uma média de 8% dos procedimentos iniciados no CAN-CCBC contam com a participação da administração pública. E em 2021, a gente já tem 14% dos procedimentos iniciados no CAN-CCBC contam com a participação da administração pública. E aqui eu estou falando de administração pública direta e indireta. Uma outra percepção, eu acho que tenho até um slide para ficar mais ilustrativo. Lucas, me corte também, por favor. Eu consegui? Sim? Sim, sim. E pulou todos os slides, vejam. Esse é um gráfico que demonstra a participação da administração pública no CAN-CCBC. Então, em 2021, o azul escuro é a administração pública indireta e o azul claro é a administração pública direta. Então, em 2015, talvez por coincidência, até porque, salvo o melhor juízo, quando da entrada deste procedimento, a atualização da lei ainda não estava vigente, mas a administração pública direta entrou pela primeira vez em procedimentos arbitrais administrados pelo CAN-CCBC. Então, sim, a nova lei de licitações, ou o tal do Código de Contratações Públicas, me parece que tem, sim, esse potencial de alterar o mercado e imprimir, assim, mudanças positivas no racional da administração pública em relação aos métodos adequados de solução de conflitos. Eu não estou aqui falando só de arbitragem, estou falando de outros métodos de solução de conflitos, mediação, dispute board, que está bem previsto na nova lei, não é? Então, o que você tem lá, mais especificamente no artigo 151, e tem um capítulo inteiro dedicado a essa questão, o que me parece que traz um destaque enorme
conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas, e aí, finalmente, a arbitragem. E equipara a decisão arbitral também no artigo 138, lá no inciso 3º, a decisão arbitral, a decisão judicial como forma de extinção do contrato previsto na lei. Então, acho que, finalmente, os métodos adequados de solução de conflito, ou todos os métodos de resolução de conflitos, eles entram no mesmo patamar, entram na matriz do jogo para a análise de todos aqueles que participarem de processos licitatórios e da administração pública em geral, ainda que essa lei não se aplique. Eu não vou perder essa oportunidade. A Ana já falou um pouco sobre os números do CAN-CCBC, e o Lucas me pediu para compartilhar um pouco da minha experiência com esses procedimentos arbitrais. Mas aqui tem alguns dados sobre como a administração pública participa dos procedimentos arbitrais. Então, de 79 para cá, a gente teve 60 procedimentos administrados com a administração pública. Atualmente, a gente tem 38 arbitragens envolvendo a administração pública direta e indireta. Esses procedimentos, eles envolvem valores substanciais. Então, dos 60 procedimentos, são 36 bilhões de valores em disputa, e dos 38 que a gente tem atualmente em andamento, você tem 16 bilhões em disputa nesses casos. Então, são casos realmente mais complexos. Então, você tem alguns atores que falam, eu vou citar aqui, o André Junqueira, ele faz uma matriz sobre como você escolhe, em quais contratos você poderia aplicar a arbitragem, e me parece que a administração pública tem sido muito feliz na inclusão da arbitragem como método de solução de conflitos para aqueles casos mais complexos, que esse método ele seria bastante adequado, não que para outros não sejam, mas hoje é a tradição que a gente tem, que os contratos mais complexos são mais afeitos a esse método de solução de conflitos que conta com esses especialistas para a resolução dos casos. E aí, numa matriz geográfica, é bem pirotécnica mesmo essa apresentação, não é? Você tem aí uma distribuição a maior parte dos atores ainda são de São Paulo, 62,7%, e aí, em segundo lugar, você tem da Bahia, 13,7%, Rio de Janeiro, 11,8%, e aí de vários outros estados, Paraná, Pernambuco, Distrito Federal. E, por fim, um dado que a gente não divulga com muita regularidade, que acho que vale a pena dentro desse estudo, né? Dos procedimentos encerrados em 2020, com a participação da administração, acho que tivemos um probleminha com a internet, não sei se... Bom, vamos ver se a gente consegue resolver esse problema na internet, mas realmente um ponto muito interessante foi trazido pela Patrícia, principalmente porque, como a gente vê nesse slide, a grande maioria terminou em acordo. E acho que quando tratamos de arbitragem com a administração pública, né, e pelo fato de envolver gestores públicos, o acordo parece ser um caminho um pouquinho mais distante do que se fosse uma arbitragem só privados. Então, realmente, umas estatísticas bem interessantes que foram trazidas, que mostram que realmente há, sim, possibilidade de acordo em arbitragem envolvendo entes da administração pública, que isso não é um tabu. E muito interessante esses dados práticos que foram trazidos pela Patrícia. Eu vou aproveitar enquanto a Patrícia não volta para tratar um pouco mais sobre esse tema, e já que ela também comentou sobre alguns outros métodos de resolução de disputas, inclusive de dispute board, e tendo em vista a presença do Dr. Ricardo aqui, não poderíamos perder a oportunidade de tratar um pouco sobre esse tema que é de sua especialidade. Então, Dr. Ricardo, o senhor, como um ferrenho defensor do dispute boards, não só no Brasil, mas também no âmbito internacional, gostaríamos que o senhor tratasse um pouco mais sobre essa questão envolvendo os entes da administração pública, quando quiser. Obrigado, Lucas. Pena que a Patrícia acabou, porque foi bem na hora
que a gente já ouviu um pouco dos acordos, né, que foram celebrados no âmbito das arbitragens, e você falou bem, você usou a expressão tabu. A gente tem a lei de mediação, que autoriza a mediação com a administração pública. Se autoriza a mediação, portanto, a gente tem uma implicação de acordo, né, não tem uma decisão, uma mediação. Então, realmente importante essa estatística que o CBC estava trazendo. Vamos ver quando a Patrícia voltar, se de repente ela consegue retomar ainda com alguma brevidade, né? Lucas, inicialmente, agradecer ao CBC também, muito obrigado pelo convite, Patrícia, ao time todo da CBC que está aí, Janaína, é um prazer estar com você, tão bom saber que o metrô é tão bem representado, né, por profissionais de tamanha qualidade. Eliane, uma honra estar com vocês, Machado, e o Lucão, meu velho amigo, né, o nosso gaúcho de Curitiba, né, pelo apelido carinhoso que a gente dá para ele. Para atacar um pouco a tua pergunta, quais são as principais vantagens do dispute board, né, com essa lei que vem? Vamos lá, os dispute boards eles servem à prevenção da controvérsia e a uma solução imediata para aqueles contratos de execução continuada. Particularmente aqui a gente fala de construção, né, dos outros contratos de construção da administração pública. Então, principalmente, o que esses DBs fazem? Qual que é o grande negócio deles? Eles permitem que as obras sejam concluídas dentro do prazo estipulado, contratualmente, planejado, e dentro do orçamento. Óbvio que essa vantagem ela deve valer para todos, seja privado, seja público, mas para o público, a gente tem aí uma relevância talvez um pouco mais considerável. Primeiro porque a gente tem aí números absurdos, né? Não é novidade para ninguém que o Brasil, um dos grandes males que afetam a infraestrutura brasileira em obras públicas são as obras paradas. A gente tinha aí um número do Tribunal de Contas em 2019 que falava de 15 mil obras paradas no Brasil. O CNJ, no começo desse ano, tentou fazer uma força-tarefa para reativar mais de 4 mil obras paradas. Assim, eu tenho a convicção plena, e não é simplesmente algo que vem... porque tem estudo, tem experimentos que dizem que se a gente tivesse um DB instalado nessas obras, a gente não teria essa paralisação toda, o negócio já teria sido concluído. Então, para atacar essas vantagens, eu acho que vale a pena a gente destacar alguns pontos. Vamos tentar gravar aqui no cerebelo questões que são relevantes para a gente considerar essas vantagens dos dispute boards e, particularmente, o reflexo que tem essa legislação nova, né, para os métodos de solução de controvérsia. Primeiro, os dispute boards, como eu falei, são úteis aos contratos de execução continuada e, particularmente, os contratos de construção. E por que isso? Porque tem uma regrinha, é uma regra indiscutível, que não se consegue escapar. Toda obra tem controvérsia, toda, sem exceção. Se você fez uma reforma no seu banheiro, você sabe que teve dificuldades com o seu empreiteiro. O camarada que entregar a obra em 3 semanas, ela entregou em 6. O azulejo que era para ter sido entregue não foi entregue, era outro. O preço aumentou. Alguma coisa aconteceu. Ainda que se tenha observado com rigor, algum pepino acontece, não tem conversa. E se algum pepino acontece, será que realmente a gente tem que ficar preso àqueles métodos que já estão sedimentados aí, como o foro comum, mesmo a arbitragem? Será que não tem alternativas? É claro que tem, né? Existe o dispute board justamente porque ele vem para dar ou seja, para prever essas controvérsias, ou seja, para dar uma solução instantânea. É isso que é legal do dispute board, né? Que mais? Outra coisa que tem que ficar gravada aqui no nosso cerebelo para a gente considerar essa vantagem. O índice de reversão, né, é meio chover no molhado, mas o índice de reversão das decisões dos dispute boards é ridículo. A gente está falando de 1%.
Se a gente tiver que questionar uma decisão do DB na justiça normal, ou na justiça estatal, ou na arbitragem, a gente vai 1% dela vai conseguir ser revertida. Está gravado esses dois conceitos? Muito bem. Então, eu vou trazer, como assim não sou eu que estou falando, a gente vai pegar um pouco a experiência lá do Canal do Panamá. O Canal do Panamá é uma obra super complexa, um pouco mais difícil fazer uma obra do banheiro, e ainda assim o pessoal conseguiu concluir a obra consideravelmente dentro do prazo, dentro do orçamento. Não foi à toa, óbvio que tinha uma super engenharia ali aplicada, mas também tinha os dispute boards. E o dispute board ali na obra do Canal do Panamá foi acionado 10 vezes. 10 vezes. E aí a pergunta, né, é uma brincadeirinha que a gente costuma fazer, quantas vezes a gente acha que as decisões do dispute board foram levadas à jurisdição, à arbitragem, para tentar reverter? Todas, as 10 vezes. E aí a pergunta que se faz é, para que serve esse tal de dispute board se toda hora tem que jurisdicionalizar depois? Ué, serve para aquilo que eu falei, para entregar a obra dentro do orçamento e do prazo. De fato, a obra do Canal do Panamá foi entregue dentro do orçamento e do prazo. Ah, tá certo que jurisdicionalizou mesmo. Mas será que a gente não ia para uma arbitragem anyways no meio do caminho? Será que a gente não ia ter que bater na porta do judiciário anyways no meio do caminho? E atravancar tudo? Porque a gente sabe que uma arbitragem é complexa, não é um negócio que dura 3 meses como um DB. Né? O judiciário é difícil. Então, o DB serve para isso. Qual que é a vantagem? A vantagem é que está no DNA das contratações públicas, particularmente as de obras, os dispute boards. Porque o interesse público precípuo, se é que a gente pode falar de interesse público precípuo, o interesse público é sempre indisponível, é permitir que o cidadão, que a coletividade usufrua, se utilize daquele bem dentro do momento para o qual ele foi planejado, dentro do orçamento, que se respeite o erário, mas que principalmente que a obra seja concluída. Mas se a gente não tem condições até hoje, e o Brasil demonstra, nós não temos condição de entregar a obra dentro do prazo do orçamento, a gente paralisa a obra. É isso que o Brasil faz, o Brasil é bom de paralisar a obra. Se o Brasil é bom de paralisar a obra, então tem uma ferramenta que apareceu aí, que a Lei de Nova de Licitações trouxe, que é o DB, o Dispute Board. Então está de parabéns a nova legislação de licitação. Né? Agora, veja, precisa de mais? Eu esperava dizer que não, mas quando vinham me perguntar, Medina, por que você fez a tal da lei lá de São Paulo? Por que você não estragou as coisas? Precisava de lei para o dispute board? Eu falei, gente, a lei de arbitragem, 9307, 96, ela previa especificamente que a administração pública podia se utilizar de arbitragem? Não. E quantas não foram as questões levantadas por tribunais de contas e por varas cíveis sobre varas judiciárias sobre a possibilidade de se utilizar a arbitragem de administração pública? Inúmeras. A gente enfrentou um monte de dificuldade. Até que em 2015 veio a lei para dizer, escuta, acabou esse papo aí, está permitido. Quer dizer, a gente precisa, de alguma maneira, dar um conforto para o gestor público poder se aproveitar dessa ferramenta. Senão não tem. Gente, agora vem a lei de licitação e o próprio Tribunal de Contas da União falando, está de parabéns a lei de licitação, está bacana, isso aí já pode, está na lei de licitação, mas não vai usar, sabe por quê? O Tribunal de Contas não permite que você use o dispute board, porque não está regulamentado. Faz favor, né? É de novo o mesmo papo. A gente dando mão em ponta de faca, um negócio bom para acontecer, ele não pode, o órgão controlador diz que não pode. Uma loucura isso. Então tem que fazer uma regulação, olha, vamos tentar, sem engessar o que é para ser flexível. Mas vamos tentar. Agora, nesse sentido, é bom que o Tribunal de Contas comece a ficar um pouquinho esperto, porque tem o artigo 21 da Lei de Chocolate, a Lei Lindbe, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que já fala o seguinte, olha, controlador, se você quer dizer aí que não pode, você quer cancelar um ato aí, fala,
Olha, justifique bem, hein? Mas justifique bem e diga também por que você vai por um lado e não vai por outro. Porque, gente, não faz sentido a gente saber que tem uma ferramenta que tem aí 40 anos de uso no mundo, que tem uma aproveitabilidade fantástica, que não permite que a obra emperre, que a obra pare, e a gente não se aproveitar porque a gente tem dúvidas sobre a aplicabilidade legal do negócio. E não tem mais dúvida, a lei de licitação está aí, tem jurisprudência boa pra caramba já para o dispute board. Lucas, tem tempo ainda ou melhor parar por aqui? Não, tem mais um tempinho. Então, só para falar dessa jurisprudência, regulação, o mínimo, vamos fazer um pouquinho só para dar segurança para o administrador público, mas tem um autorizativo legal, agora é indisputável, certo? Falar o que o Tribunal de Contas falou ali, para mim, é um absurdo. Ainda bem que o pessoal tá se ligando mais que tem um negócio, acho que vai voar, né? A jurisprudência, né, aquela nova que saiu aí, foi um caso, Janaína conhece bem, foi um caso do metrô, que trouxe uma segurança jurídica muito boa para o dispute board, né? O metrô, quando não se contentou com o metrô aproveitou todas as decisões do dispute board naquele caso, todas eram diversas, mas uma ele não gostou muito. Se não gostou, tem que judicializar, fez muito bem o metrô. Só que o metrô foi lá e bateu na porta do juiz e pediu uma liminar para suspender os efeitos da decisão DB, né? O que a gente fez? Não, a gente foi lá brigar com a Janaína. A gente foi lá falar para o juiz, falar, excelência, se você der essa liminar aí para esses caras, aí ferrou, porque a decisão tem que ser ali, no momento, senão acaba o ideal do dispute board. Depois a gente discute, como aconteceu lá no canal do Panamá. A gente vai trocar essa ideia lá na jurisdição, a gente vai bater esse papo, a gente vai discutir. Mas a decisão, nesse momento, não pode atravancar a obra. Então, não dá para ter liminar. Aí o juiz olha para a gente e fala assim, escuta, mas esse DB, dispute board, é isso? O que é esse negócio de dispute board? É administração, é órgão público? Eu falei, não é órgão público, isso não é órgão público, isso aí é o DB. Aí o cara não queria estudar muito. Então ele falou, não, olha, é indúbio pro erário, isso daí, pô, é direito indisponível, onde já se viu. A arbitragem passou por isso, gente. A arbitragem passou por isso. O DB está passando agora. Aí, por sorte, a gente foi lá bater na porta do desembargador e o desembargador reviu. E ele falou, senhores, fumaça do bom direito, se ela emana de algum lugar, não é do juiz ali de primeiro grau, não entende nada da obra, não está presente, pô, o DB está lá. Os caras manjam daquele negócio, estão presentes, recebem periodicamente informações, acompanham. Se alguém tem uma fumaça de bom direito, isso é da LDB. E aí, dali surgiu o tal do indúbio pro dispute boards, né? Então, assim, a regulação está se construindo, a gente tem uma autorizativa legal, tem as vantagens, Lucas, estão aí. Vamos entregar a obra dentro do prazo do orçamento. É isso, Lucas. Bom, muito obrigado, Medina, pela apresentação. Eu vou também, talvez, se a doutora Janaína quiser tratar um pouco desse caso, também será muito bem-vinda. Só queria, antes de voltar a palavra à doutora Patrícia, que acho que tivemos um probleminha ali, já que já foi sanado, e estavam falando um tema ali que foi muito interessante, que realmente uma das estatísticas que foi trazida sobre como funcionam as arbitragens da administração pública me surpreendeu pessoalmente, que foi o elevado número de acordos, né? Pois, tratando de arbitragem com a administração pública, às vezes o acordo pode parecer um pouco mais distante do que uma arbitragem privado-privado, entre partes privadas. Então, doutora Patrícia, se quiser complementar essa apresentação, tem a palavra. Muito obrigada. Eu queria ouvir a Janaína, se ela quer falar, mas eu posso terminar assim, eu peço desculpas, eu tive um problema técnico aqui, foi um problema da Patrícia, não foi um problema do CAMSA-CBC, vejam. Mas aquele gráfico, ele trata, e esse que é o problema, não é? E eu até vou explicar sobre a estrutura do CAMSA-CBC, talvez. Quando a gente fala em administração pública, e a gente fala em arbitragem e administração pública, as pessoas juntam muitas empresas e muitas disputas diferentes dentro desse escopo. Então, esses procedimentos que eu tratei, que você tem quase 66% dos procedimentos se encerraram por acordo, com ou sem sentença homologatória, eles incluem
administração pública indireta, sociedades de economia mista, que são procedimentos que, em última instância, não são sequer tratados de maneira diferente pelas instituições arbitrais, pelo CANCE-CBC, certamente que não. Então, talvez a diferença que se perceba, e eu acho que a gente precisa de algum tempo para tratar dos dados estatísticos específicos da administração pública direta, e aí não só a direta, você tem a indireta autárquica, que seriam as agências reguladoras, que talvez teriam um tratamento mais similar, são em número ainda muito reduzido, então é difícil de tratar estatisticamente sem fazer um desvio enorme. Esse número 66, de acordo, conta com todas essas arbitragens, inclusive as indiretas, e nenhuma direta, diga-se de passagem. A desistência que consta lá, o número de desistência é um caso, e essa sim, contava com a participação da administração pública direta. Então, os números, eles têm essa questão que a gente precisa avaliar com mais detalhe, perguntar mais sobre o escopo. E aí as instituições precisam estar abertas para dar esses números, sem entregar os casos, obviamente, sem ferir necessariamente a privacidade das partes, ou dando a publicidade adequada. E aqui eu faço uma última nota, e eu prometo que eu não vou me demorar. Quando se fala em arbitragem com administração pública, muito se fala sobre transparência, sobre publicidade, e eu confesso que fico satisfeita que essa lei tenha trazido uma questão sobre transparência, e que em outro artigo, tudo bem, com um escopo diferente, com uma aplicação diferente, tratando sobre publicidade. Acho que existe uma expectativa da administração pública, não só a publicidade dos dados do processo, que vão ser realizadas de acordo com a necessidade de cada ator, mas acho que há uma expectativa sobre transparência de procedimentos, porque não são conceitos que se confundem. Acho que a arbitragem, ela deve, na guarda da sua legitimidade como método de solução de conflitos, de aprimorar ferramentas de transparência sobre os procedimentos internos. Então, eu não estou falando aqui só do CANCE-CBC, acho que todas as instituições, a CCI tem feito isso muito, muito bem, a Corte Permanente de Arbitragem, a Estocolmo, a Hong Kong, todas essas instituições trabalham para dar legitimidade ao procedimento, e aqui que está um dos grandes papéis que as instituições têm para isso. No CANCE-CBC, que segue as melhores práticas internacionais, no sentido de dar mais transparência ao procedimento, a gente teve regras de interpretação do nosso regulamento antes da atualização da lei de arbitragem, a resolução de 2014, a atualização de 2015. A gente deu um primeiro passo para ajudar as partes que têm procedimentos com a administração pública direta, dando publicidade sobre a existência do processo, a data de entrada, o nome das partes, mas sem invadir a privacidade das partes, e dando a dica de que cada procedimento, isso deve ser definido em cada procedimento no termo de arbitragem, com as partes, com o tribunal arbitral, e que caberá a nós, instituições, darmos o apoio necessário para que essa publicidade se veja na prática concretizada. Esse é o nosso papel. E aí, no terceiro, e aí eu dou outros 3 pontos que eu já ressalto. Todas essas instituições que eu mencionei, e a maior parte das brasileiras, também adotam providências nesse sentido. A publicação dos tribunais arbitrais, dos procedimentos arbitrais em andamento, que me parece que é uma informação muito relevante para todos os atores, incluindo a administração pública. Você tem publicação de dados estatísticos sobre o processo, cada vez mais detalhados, talvez cada vez mais focados na administração pública, que me parece que também é um anseio. E aí, por fim, um ponto que acho que também interessa a todos é a publicação das decisões arbitrais. Não se sai publicando decisões arbitrais por livre e espontânea necessidade publicitária das instituições, mas acho que um estudo adequado sobre como isso deve ser feito, pode ser feito, deve ser conduzido com mais cautela por todas as instituições. E nós estamos fazendo isso num projeto de grupo de pesquisa com a Universidade de São Paulo, para determinar metodologias de publicação. E tudo isso acho que vem num conjunto
que traz essa legitimidade que tanto se espera para todos os atores, e aí agora acho que cada vez mais com entes da administração pública. Enfim, acabei me alongando um pouco, mas era isso que eu queria contribuir com nessa discussão. Obrigada, Lucas. Muito obrigada, Patrícia. Bom, eu vou voltar. Primeiro, eu vou perguntar se a doutora Janaína tem algum comentário sobre essa questão do Dispute Board envolvendo o metrô. Só me engano, foi uma decisão de 2018 ou 2019. Caso queira comentar um pouco sobre esse caso também, a palavra é sua. Obrigada, Lucas. Calma, Ricardo, calma. Eu acho que, só para a gente também não entrar muito na minúcia do caso, mas queria fazer um destaque que realmente a Dispute Board tem sido muito proveitosa para a companhia. Nós tivemos, infelizmente, vários problemas que ensejaram a paralisação de algumas obras, e é toda uma questão também de amadurecimento. Então, essa lei, quando ela fortalece a questão da arbitragem, da mediação e da dispute board, ela precisa de um tempo de maturidade, né? Quem for adotar vai ter um período de amadurecimento dos conceitos e da própria operacionalização. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque temos, sim, a felicidade de termos uma dispute que tem sido muito boa, tem sido muito proveitosa para a companhia, que, dentre algumas questões que envolveram a dispute, tem este caso que foi judicializado, mas a dispute tem cumprido a sua função preventiva de evitar que a obra fique paralisada, porque não tem coisa pior do que uma obra paralisada. Quem sofre mais não é a administração pública, é a população que deixa de receber aquele serviço, o governo que paga por aquilo, todos nós que pagamos, enfim. Então, eu acho que assim vale destacar que a composição da dispute, né, os integrantes também fazem muita diferença. É uma questão de você também construir a confiança das partes no que está sendo colocado, no que está sendo discutido, da forma que está sendo conduzida. Especificamente deste caso, qual foi o entendimento do metrô? Por que o metrô judicializou? Nós entendemos que, no caso, envolvia uma questão ambiental e que era necessário uma produção de provas que era incompatível com a posição dada pela solução dada pela dispute, e que tem como princípio uma celeridade, que no nosso entendimento esta celeridade era incompatível com a necessidade de uma produção de provas que, no entendimento da companhia, poderia trazer um resultado diferente. Então, acho que eram essas considerações. Obrigada. Obrigado, Janaína. Vou passar agora para mais uma pergunta a ser elaborada a doutora Eliane, que são sobre dispositivos relativos à corrupção com entes da administração pública trazidos pela nova lei de licitações. Poderia tratar um pouco sobre esse tema? Obrigado. Obrigada, Lucas. Agora a gente muda completamente de assunto, mas ele não é menos interessante, né? Essa questão da corrupção, ela acaba aparecendo na nova lei de licitação e ela expressa, na verdade, talvez a intenção do legislador de não mais combater a corrupção só com a persecução penal, só depois que a corrupção efetivamente acontece, né? Ela acaba aparecendo na nova lei de licitação, me parece, na intenção de prevenir a corrupção, fomentar a criação de programas de integridade, talvez na tentativa de impedir mesmo a prática de corrupção. Esses dispositivos que aparecem na nova lei de licitação, eles acabam reproduzindo ou fazendo coro com algumas disposições que já apareciam em convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário, e aí só para citar a Convenção da OCDE sobre combate à corrupção dos funcionários públicos, estrangeiros em transações comerciais internacionais, é uma convenção de 97, que foi ratificada pelo Brasil em 2000, também a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é uma convenção de 2003, foi ratificada pelo Brasil em 2006, e, obviamente, também faz coro aí com os dispositivos da Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, que é brasileira mesmo.
Esse assunto da corrupção ele acaba aparecendo em alguns artigos, né, da nova lei de licitações. Só para ilustrar os nossos debates, eu vou mencionar alguns. Então, um dos primeiros em que ele aparece é o artigo 25, parágrafo 4º, em que o legislador cria a obrigatoriedade de que o vencedor de uma licitação de grande vulto, então contratações acima de 200 milhões, ele tem prazo de 6 meses da celebração do contrato para a criação de um programa de integridade. Aqui nesse parágrafo 4 do artigo 25 tem aquele mesmo problema que eu mencionei lá em cima, quando eu falei da eficácia imediata do dispositivo. Aqui, da mesma forma, o legislador diz que essa criação desse programa de integridade vai acontecer conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas. Aqui também vem a dúvida de que, se esse regulamento ele vai ser editado pelo legislador ordinário e vai servir para todas as licitações, ou se, eventualmente, cada licitação vai ter o seu regulamento a respeito desse assunto. Não sei qual que é a opinião de vocês a respeito disso, mas é uma preocupação. Depois, a corrupção aparece também naquele inciso 4 que eu mencionei lá em cima, do artigo 60, então, a existência de programas de integridade vai ser utilizado como critério de desempate em 4º grau de hierarquia, depois das políticas de diversidade de gênero, como eu mencionei. Depois, esse mesmo assunto, ou a prevenção à corrupção, ele aparece também no artigo 169 seguintes, em que a gente verifica um controle das contratações públicas na forma de linhas de defesa. Então, esse artigo acaba trazendo alguns pilares de controle, como a criação de estruturas de governança e controle dentro dos órgãos da administração e das entidades contratantes, apoio dos órgãos de controle interno da administração, como o Tribunal de Contas, responsabilização direta da alta administração, dos órgãos e entidades contratantes pela boa governança da contratação, adoção de medidas de mitigação de risco, como aperfeiçoamento dos controles internos, quando verificada hipóteses de improbidade, treinamento e capacitação dos funcionários para fiscalização da gestão contratual, que está previsto no artigo 173. Me parece bastante claro que o legislador reconheceu mesmo a importância de uma atuação forte dos próprios administradores, dos servidores efetivos, dos funcionários dos órgãos e entidades contratantes na fiscalização e gestão dos contratos celebrados com o poder público, e ele buscou concretizar uma fiscalização, né, incentivando a capacitação e treinamento constante dos indivíduos para cumprir essa função que me parece aí essencial na execução dos objetivos dessa lei. Além dessas questões que são mais preventivas, que eu mencionei acima, a nova lei trouxe também alguns dispositivos que tratam da integridade e da corrupção na perspectiva de adoção de mecanismos após a prática de ilícitos pelo contratado. Então, quando a gente vê, e aí eu vou citar só 3 artigos bastante rapidamente, o artigo 156, parágrafo 1º, inciso 5º, ele prevê a implementação ou aperfeiçoamento de programas de integridade como uma atenuante para a dosimetria da penalidade por infração à nova lei de licitação. Depois, o artigo 163, parágrafo único, ele prevê como condição de reabilitação que o infrator da lei implemente ou aperfeiçoe o programa de integridade, então uma condição de reabilitação do infrator. E o artigo 178 altera o Código Penal para enrijecer as penalidades aplicáveis aos crimes em licitações e contratos administrativos, incluindo a criação de alguns tipos penais específicos, né? Então, crime de modificação ou pagamento irregular de contratos administrativos, perturbação do programa do processo licitatório, violação de sigilo da licitação, fraude em licitação ou contrato administrativo ou contratação inidônea. Depois, um ponto interessante que eu acho que vale a pena mencionar com vocês é a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Um site que vai centralizar aí a divulgação de todos os atos previstos na nova lei de licitações, então, os editais, os contratos aditivos, e traz uma funcionalidade interessante, que está prevista no parágrafo 3º do 174, que me parece que está ainda em fase inicial de desenvolvimento, mas a criação de cadastros
em que estejam concentradas, né, as informações a respeito das empresas que já tenham sofrido punições. Então, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, Cadastro Nacional de Empresas Punidas, para que, enfim, se previnam aí licitações com contratações problemáticas, né? Acho que me parece bastante óbvio que não existe nenhum artigo específico que relacione a arbitragem com corrupção na nova lei de licitações, mas me parece que os mecanismos de controle, de prevenção à corrupção que acabaram sendo incluídos, eles acabam, de certa maneira, colaborando com a solução das controvérsias. Vocês podem imaginar que um procedimento arbitral que tem alegação de corrupção, seja no começo, no meio ou no fim, com certeza tumultua muito o procedimento arbitral, pode gerar nulidades, impedir a continuação da arbitragem, etc. Então, assim, toda iniciativa que previna ou que impeça a corrupção, com certeza colabora com os métodos de solução de disputa e traz aí segurança às futuras contratações. Acho que eram esses aí os meus comentários. Lucas, eu fico aí à disposição para os debates a respeito desse assunto. Muito obrigado, Eliane. Nós já estamos nos encaminhando aqui ao final desse primeiro painel de arbitragem. Sei que muitos devem estar também ansiosos para ouvir o próximo painel de mediação, mas vou tomar a liberdade de fazer uma rápida pergunta, só a título de encerramento, de um assunto que acho que é um dos grandes assuntos agora em 2021, que são cláusulas ESG, que aparecem em vários eventos que vêm sendo discutidos, né, Brasil afora. E gostaria de fazer uma pergunta rápida à doutora Janaína, de quais as dificuldades de implementação das cláusulas ESG em contratos públicos. Bom, Lucas, realmente esse tema é muito importante, tem se destacado cada vez mais, né? E foi muito importante que a lei tenha trazido um reforço para pontos que envolvem essa questão. Infelizmente, ela ainda é bastante genérica, em alguns pontos ela depende aí de uma regulamentação, mas como a administração pública é uma grande contratante no mercado, o fato de termos aí um incentivo à observância dessas cláusulas faz com que minimamente o mercado, como disse aqui a doutora Patrícia, minimamente o mercado se mobilize e possa ter aí um incentivo à sua implementação. Então, em linhas gerais, assim, essa lei, ela estabeleceu, e já na 13.303 também estava previsto, assim como na 866 em alguns aspectos, e falando aqui sobre a nossa experiência nessa implementação da sustentabilidade, bom, tem vários aspectos, né, o ESG tem vários aspectos, mas o importante é que isso esteja previsto desde o começo da intenção, da estrutura da empresa como princípios, né, enfim, que isso faça parte dos editais, que se cobre das contratadas, de fato, ali as questões ambientais. É uma previsão interessante também que a doutora Eliane colocou sobre o aspecto de gênero também. Já tínhamos previsto a questão de se exigir das nossas contratadas, em alguns aspectos, por força de um decreto estadual, que se contratasse egressos, agora se fala de contratar mulheres vítimas de violência. Então, temos aí também como um dos objetivos da própria licitação incentivar a inovação, mas também o desenvolvimento nacional sustentável. Então, todas essas cláusulas, elas fazem com que a administração pública, quando contrate, leve em consideração qual é o ciclo de vida do objeto, que se incentive a utilização de meios que favoreçam a reciclagem, né? Que até está prevista essa margem de preferência em licitações, mas que precisa ser regulamentado, né? Para bens reciclados, biodegradáveis, e tudo isso faz com que a gente tenha aí não só um incentivo, mas uma estruturação dentro da administração pública, e que isso traz aí uma sinergia para o mercado e que ele se mobilize cada vez mais para se conscientizar e operacionalizar esses princípios. Falando muito brevemente em função aí do tempo, mas estou à disposição para dúvidas. Obrigada. Muito obrigado, Janaína. Bom, infelizmente não conseguimos tratar todas as questões que havíamos programado, mas uma grande parte delas foram tratadas com muita excelência por todos os expositores. Então,
Só gostaria de agradecer, então, a presença da Eliane, Janaína, o Medina, Patrícia. Tive oportunidade de trabalhar e trabalho, inclusive, com alguns atualmente. E desde já vou passar, então, a palavra. Agradecer também o apoio do CAMCE-CBC na organização desse evento, o apoio institucional do IBDIC, do InfraWomen, que também auxiliaram bastante na divulgação desse evento. E passo a palavra, então, à Ana Flávia, que vai passar agora a tratar do segundo painel de mediação em nova lei de licitações. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Lucas. Obrigada a todos os panelistas. Agora iniciamos, então, o nosso painel de mediação. Esta é apenas